Olá, gente, eu sou a professora Dini Fontes e estarei com vocês aqui nessa aula, nossa aula 2, falando novamente sobre fake news e checagem de fatos. Então, vamos começar dizendo os objetivos dessa aula. A gente vai diferenciar fake news de pós-verdade, lembrando que esse foi o temazinho da nossa aula anterior, vocês até responderam um questionário. Conhecer o conceito de poluição informacional, conhecer o conceito de bolhas filtradas, e depois, com tudo que nós vimos nessa aula, vocês vão determinar relações entre pós-verdade, fake news e bolhas filtradas. Então, vamos só relembrar o que é que nós vimos como características das fake news na aula passada, né? A gente viu que normalmente são coisas que podem apresentar uma falsa conexão, como, por exemplo, imagens, né? A gente viu o exemplo, eu citei para vocês o exemplo dos caixões, né? Mostra um caixão cheio de pedra e depois mostra um caixão, vários caixões sendo enterrados, aí faz uma associação falsa para essas duas imagens, né? Conteúdos enganosos, conteúdos que têm a intenção mesmo de enganar, conteúdo impostor, que é um conteúdo que parece verdade, se passa como verdade, mas não é. Conteúdo manipulado, conteúdo fabricado, falso contexto, teorias da conspiração, falta de apuração, prestígio endossado por terceiros, ou seja, não é a pessoa que está falando, né? É outra pessoa que diz que aquela pessoa falou. Além de sensacionalismo e, às vezes, quando a gente também se depara com notícias com erros gramaticais. Qualquer que seja o nome dado a essas notícias, fake news, histórias, boatos, né? É importante que a gente saiba que a característica principal disso é uma notícia, uma informação criada especialmente no intuito de enganar pessoas, né? No intuito de lhe fornecer informações falsas, de provocar decisões, de provocar manifestações, como comoção pública, né? A partir de uma premissa falsa. E aí a gente pode lembrar que esse tipo de mensagem pode ser passada por qualquer pessoa, devido ao contexto digital que a gente vive, né? Mas pode ser também passada pessoalmente, né? Por meio daquela velha conversa de boca a boca, por textos verbais, né? É muito comum, talvez não seja da época de vocês, mas umas revistas de fofoca, né? Que tinha antigamente, material audiovisual, né? E as postagens, né? Que pode congregar cada uma dessas coisas das quais eu falei, tá certo? As redes sociais, gente, elas se transformaram no local mais privilegiado, por assim dizer, para acontecer a disseminação de fake news, né? E essa postagem de material falso por milhares de pessoas, né? E aí, só recapitulando, também na nossa aula passada, que embora a gente fale muito hoje em dia sobre fake news, esse fenômeno não é novo, né? É um fenômeno muito antigo. Então, essas notícias falsas são práticas que acontecem ao longo da nossa história, né? Como, por exemplo, as promessas que são feitas pelos políticos durante as campanhas, né? Como eu já mencionei, as fofocas. Então, esse boom de informações que hoje está muito mais popularizado por conta da digitalização da nossa sociedade, né, cria um ambiente muito favorável para que notícias falsas sejam espalhadas e cheguem às pessoas com uma facilidade muito maior do que antes. E a esse fenômeno a gente chama de poluição informacional, né? O fenômeno da fake news não é um problema isolado, porque essa propagação é alimentada por outros fenômenos, como a gente viu na aula passada. Fenômenos como, por exemplo, a pós-verdade e o fenômeno das bolhas filtradas, que é o que a gente vai falar hoje também.
Então, vou começar fazendo essa pergunta para vocês, né? Fake news e pós-verdade são a mesma coisa? E aí foi a pergunta que eu fiz no finalzinho da aula passada e que algumas pessoas tiveram dificuldade de responder. E aí a gente vai relembrar o que é pós-verdade, né? Que é um adjetivo que significa circunstâncias nas quais os fatos objetivos possuem menos poder de influenciar a formação da opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. Né? Inclusive, teve uma resposta exatamente igual a essa lá no nosso questionário. Isso quer dizer o quê? Que fatos comprovados, estudos, falas de especialistas, elas têm um poder muito pequeno para influenciar o pensamento daquelas pessoas nas quais as crenças, as opiniões pessoais ou qualquer outro tipo de informação reforcem os preconceitos que elas têm, né? Então, a pós-verdade, ela apela muito para o lado emocional do leitor e do ouvinte, né? Então, teve até uma resposta lá no nosso exercício que a pessoa disse que pós-verdade era uma verdade que já passou. E aí a pós-verdade, gente, ela tem significado muito mais próximo ao pertencimento de uma época em que um determinado conceito se tornou irrelevante e sem importância. E não como isso, né? Não como algo que já passou, mas sim a esse significado mais próximo de pertencimento a uma determinada época. Né? Então, o conceito de pós-verdade, né, esse pós, se refere a uma época em que a verdade se tornou sem importância, dada a valorização das mentiras, das informações sem comprovação, que é a época que nós vivemos hoje. A pós-verdade não significa necessariamente mentira. Ela está mais relacionada à resposta dada pelo público frente às mentiras. As pessoas deixam de se indignar com elas e passam a aceitar tudo o que resta escolher. Dentre as informações que são apresentadas, aquela informação que vai te trazer mais segurança emocional. Então, para a gente poder entender a fake news, é muito interessante a gente entender também a pós-verdade, porque uma complementa a outra. A fake news ela vai ter um terreno mais fértil para se fixar quando ela se alinha ao pensamento, à convicção política, à convicção pessoal de determinado público e que traz para ele, então, segurança emocional. Certo? E aí eu trago essa definição para vocês, né? Que a pós-verdade está mais relacionada à resposta dada pelo público frente às mentiras. As pessoas deixam de se indignar, passam a aceitar que lhe resta escolher. Dentre as informações que são apresentadas, a que mais lhe traz segurança emocional. Gente, essa expressão pós-verdade, como a gente também viu na aula anterior, né? Ela surgiu, ela ganhou um boom na época da candidatura lá do Donald Trump, né, que ele foi atribuído, dentre outras razões, né, a vitória dele a divulgação de fake news, beleza? E aí a gente tem aí um informativo a respeito do Donald Trump. Eu vou disponibilizar os slides para que vocês possam estudar depois de forma mais aprofundada. Prosseguindo, lá no nosso objetivo da nossa aula, eu coloquei que um deles era saber o conceito de poluição informacional. E aí a gente vai sedimentar melhor esse conceito. Que a poluição informacional é o nome que a gente dá a um ambiente, e esse ambiente, gente, não é uma localização geográfica. É uma metáfora, é uma coisa na nuvem. Como resultado da cultura humana, onde habitam, interagem, se replicam ou se extinguem diversas espécies de informação, nos mais diversos suportes, em revistas, jornais, redes sociais. Então, aquele ambiente metafórico, aquela rede social, é uma espécie de ambiente de poluição informacional, ok? Então, vamos lembrar
né? Essa imagem aqui eu coloquei para a gente pensar aí no ciclo, né? O ciclo entre fake news e entre pós-verdade, né? Porque elas duas têm uma relação muito particular. Porque o conteúdo que é apresentado nas notícias falsas, muitas vezes pode trazer à memória do leitor sentimentos guardados sobre determinados assuntos, às vezes um preconceito que a pessoa tem muito intimamente, mas que ela não divulga, como homofobia, opinião sobre o aborto, né, sobre o consumo de drogas, e com frequência fabricam uma revolta com relação à entidade ou pessoa que está sendo deslegitimada. Se vocês fizeram uma breve pesquisa sobre o político Jean Willis, vocês vão ver que ele foi alvo de várias fake news, como que ele estava, por exemplo, propondo a mudança de sexo de crianças a partir de 10 anos. Então, aqui eu não estou fazendo julgamento de valor de nenhum partido político, que isso fique claro, é só para demonstrar que o ex-deputado, na época, agora ele é ex, né? Como ele é homossexual, como ele era defensor dos direitos LGBT, inventaram essa fake news e foi associada de tal forma à figura desse deputado que essa notícia, dentre outras, colaborou para que ele saísse do país. Ele sofreu várias ameaças contra a vida dele. Então, para que vocês vejam como essas fake news elas podem ter repercussões extremamente complicadas, né, para as pessoas que são alvos dela, tá certo? Então, o que acontece quando as pessoas não buscam as fontes de informação e se contentam com as informações que reforçam os próprios preconceitos que ela tem, as próprias ideias que ela tem? Né? O que vai acontecer? Ela acaba perpetuando, né, se sentindo confortável daquilo e passa a aceitar somente aquilo que vai reforçar a sua opinião. As outras coisas passam a ser mentira, né? E é aí, gente, que reside a pós-verdade, né? E isso vai funcionar como um ciclo. A verdade dos fatos, ela é ignorada por não corresponder à opinião do leitor, mas ele crê nas informações falsas que se ligam nos seus próprios pensamentos. Esse ciclo ele é fortalecido pela ação das bolhas filtradas, sobre as quais a gente vai falar a seguir. E aí eu faço essa pergunta antes de passar aqui o slide. Você sabe o que é uma bolha? E aí, gente, a bolha está intimamente ligada ao algoritmo, e isso já foi até redação do Enem. Né? A redação do Enem que rezava assim, era mais ou menos assim, a manipulação de comportamento pelo controle do usuário na internet, né? Porque como já foi algo do Enem, é algo que a gente pode dizer que tem uma grande relevância social. Por quê? Porque é algo que pode nos manipular. Os algoritmos, vou ler aí o Você Sabia, são sequências de instruções que são seguidas por um computador ou programa, né? E essas sequências têm por intuito realizar alguma tarefa, como coletar dados dos usuários ou resolver um problema, como um problema matemático, etc. Gente, basicamente, os algoritmos são programinhas que eles vão filtrar as informações de acordo com as diretrizes que eles recebem, tá certo? E as bolhas filtradas não é nada mais do que isso, é um mecanismo que atua por meio dos algoritmos, certo? Então, esses filtros, eles são personalizados a partir de diversas informações, como, por exemplo, o que você está buscando na internet, qual é o resultado das suas escolhas e aquele resultado de escolhas, o que é que você vai clicar, né? Qual é a sua interação com o Facebook, qual é a sua interação com o Instagram, se você se interessa mais por determinado produto. Então, aqui, pessoalmente, quando a gente está logado, né, em qualquer navegador com o nosso e-mail, é muito comum de você pesquisar um nome de um livro ou um produto como panelas, por exemplo, e logo em seguida, na sua rede social, aparecer anúncios daquele livro, aparecer uma oferta daquela panela,
etc. Por quê? Porque aqueles cookiezinhos, né, que ficam, a gente às vezes vai entrar no site e fala, esse site tem cookies, são coletores de informação de como é que você se comporta nas redes sociais, o que é que você gosta, o que é que você pesquisa. Então, é como o George Orwell falou, né, um autor visionário, a gente vive dentro de uma espécie de Big Brother. A gente não está sendo filmado, né? Não tem uma câmera aqui na nossa cara, mas a gente está tendo nosso comportamento analisado, né? Diante de por vários mecanismos, certo? Então, gente, as bolhas, só para a gente reforçar, elas vão se constituir por pessoas que compartilham das mesmas opiniões, valores e senso de humor. Então, um exemplo, no Facebook, você tende a ver postagens, né, das pessoas que você mais curte. Então, é como se ele entendesse que aquele pensamento, aquela expressão de opinião, aquele julgamento de valor que está ali, se você curtiu, embora você tenha colocado lá aquele emojizinho de raiva, né? De alguma forma você manifesta interesse por aquele assunto, e é o que tende a ser mostrado. Então, isso é uma bolha, porque a informação dissonante, aquilo que você discorda, aquilo que você não tem tanto apreço, vai aparecer menos para você. E aí, então, como é que você vai formar sua opinião, se você nunca vai ver os dois lados da história, né? Os algoritmos, eles funcionam de modo invisível e eles são programados, né, por pessoas que recebem como tarefa traçar o perfil. Traçar o perfil, olha, eu quero, o meu anúncio aqui é de um tênis de corrida, então eu quero atingir pessoas que se interessam por esportes, que sejam jovens, que gostam de tal coisa, e a partir daí vai ter um algoritmo programado justamente para atender essa expectativa, tá certo? Aqui, gente, eu tenho um infográfico que eu recortei para a gente poder ver, analisar. Eu vou ler primeiro todo o infográfico e depois eu passo para explicar, tá bom? Então, é um resumo do funcionamento das bolhas filtradas. Primeira coisa, você acessa, o usuário acessa redes sociais e buscadores. Então, você vai expor a sua opinião, a sua escolha e as suas preferências, certo? Esse é o primeiro passo para o funcionamento da bolha. Depois, as opiniões, escolhas e preferências, né, que você colocou, o preço do seu tênis, o nome daquela loja, o algoritmo salva o seu acesso. Então, ele já sabe mais ou menos a sua preferência em relação a alguma coisa. Ele vai, depois disso, formar a bolha filtro ao qual você pertence. Então, ele vai filtrar e ele vai alinhar, conforme as suas escolhas, ele vai criar um perfil para você. E não é um perfil único não, tá, gente? É um perfil multifacetado. Tem o seu perfil para leitura, tem o seu perfil de consumo de shampoo, tem o seu perfil de consumo de filmes, e por aí vai. Não é simples, não, é uma coisa bem complicada. E depois a gente tem a dificuldade de acesso ao contraditório, né? Porque o que é que acontece? O algoritmo vai funcionar de modo a prender você no seu próprio espectro de opinião. Então, para que você visualize coisas dissonantes, diferenças, vai ficar muito difícil, tá certo? Eu coloquei aqui na imagem o infográfico, talvez fique pequenininho para quem esteja vendo no celular, mas é esse mesmo que eu recortei e eu coloquei aqui de forma inteira, tá bom? Então, assim, basicamente, você, né, acessa. Quando você acessa e você faz uma pesquisa, você expõe uma opinião, automaticamente você está dando a comidinha do algoritmo, né? Você está dando a informação que ele precisa para ele filtrar, para ele criar uma lista, certo? Então, ele vai te sugerir amizades, ele vai criar listas de produtos, né? E eles podem ofertar até mesmo os seus dados para que anunciantes comprem, tá certo? Depois disso, você vai ser fechado dentro da sua própria bolha, ou seja,
Se você é uma pessoa que gosta muito de ler, pô, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, estou sempre pesquisando livros. Todo dia aparece um grupo de leitura para eu entrar. Não que eu busque um grupo de leitura, mas chega no meu e-mail, tem anúncio no Facebook, tem anúncio no Instagram, tem pessoas que querem me ensinar como ler melhor, enfim, várias coisas. Por quê? Porque essa é a minha bolha. Essa é a minha bolha. Eu tenho a minha bolha política, eu tenho a minha bolha de preferência de livros, etc, etc. Tá certo? E, como eu falei, por fim, a gente fica ali dificultada a acessar coisas contraditórias, coisas dissonantes da nossa prática, tá certo? Esse conceito de bolha filtrada não é novo, não. Esse conceito de bolha filtrada veio aqui da Elie Parissier desde 2010, que ela percebeu que havia um mecanismo que selecionava aquilo que era exibido ao usuário na internet. Em um dos testes feitos, o pesquisador pediu que 2 amigos pesquisassem a palavra Egito ao mesmo tempo lá no Google. Para um apareceu sobre informações sobre turismo, para o outro apareceu notícias sobre conflitos árabes. Isso, gente, acontece porque o nosso perfil está consolidado, né? Está traçado dentro do algoritmo, né? Para aquele provedor de rede social, etc. Vamos lá. Então, gente, o que é que a gente pode falar em relação à pós-verdade, a fake news e bolhas filtradas, certo? Se a gente percebe que as bolhas acabam exercendo sobre a gente uma blindagem, né, uma dificuldade para a gente acessar as informações, que seja diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente expressa, a gente acaba reforçando ideias e preconceitos. Por quê? Porque aquelas pessoas a quais eu acesso, aquelas pessoas que emitem opinião, as pessoas que eu sigo, as pessoas que aparecem para me seguir, elas vão se alinhar a esse mesmo pensamento que eu tenho, ao mesmo posicionamento que eu tenho, mesmo que esses posicionamentos sejam falsos, né? Não necessariamente eles devem ser falsos, mas eles podem ser falsos. E nesse âmbito, a ação das fake news é muito facilitada, porque as pessoas vão tomar por verdadeiras as informações que, na verdade, são falsas. Isso porque, na maioria dos casos, essas informações falsas são repetidas dentro das suas bolhas, né? Então, por exemplo, você tem um círculo de amigos lá no Facebook e todo mundo compartilha das mesmas preferências políticas. E, de repente, você começa a receber, você recebe uma notícia de uma pessoa, de um deputado, e é uma notícia bombástica, é uma notícia que lá naquele comecinho da aula eu mostrei o slide, né? É uma notícia muito que desperta muita comoção, e aí você acaba vendo outras pessoas da sua bolha compartilhar, o fulano também compartilhou, o fulano comentou. E aí você acha que aquilo ali é verdade, você nem vai atrás de pesquisar, de comprovar, né, se aquilo ali realmente aconteceu, porque você se atém à repetição das coisas que estão na sua rede social, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por fim, gente, a nossa atividade é isso, para que vocês expliquem com as palavras de vocês as relações entre fake news, pós-verdade e as bolhas filtradas. Eu vou disponibilizar os slides dessa aula para que vocês possam ler e ter acesso a material de estudo, e vocês também podem pesquisar em outras fontes, ok? Vou liberar para vocês ou no Google Sala de Aula ou um formulário para que vocês enviem a atividade. E é isso por essa aula. Até a próxima. Um abraço a todos.